Graça e paz, irmãos, estamos aqui para a quinta reflexão da nossa série As Marcas de uma Igreja Autêntica. Se você não é inscrito no nosso canal, aproveite agora para se inscrever, deixe o seu like, compartilhe os nossos vídeos e deixe nos seus comentários como essa reflexão tem lhe ajudado na sua vida cristã, a desenvolver uma vida cristã sadia e saudável. Vamos conosco? Aleluia! As marcas de uma igreja autêntica. Vamos refletir hoje sobre o versículo 5 do capítulo 1 da primeira carta aos Tessalonicenses, que diz: porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Então, qual é a quinta marca de uma igreja autêntica? É uma igreja alicerçada no Evangelho. Sim, olha o que diz Paulo. Ele diz: o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo no poder do Espírito. Ou seja, Paulo pregou o Evangelho àquela igreja. A igreja dos Tessalônicos estava alicerçada no Evangelho. Este era o objetivo de Paulo, de pregar o Evangelho. E qual era a convicção de Paulo do Evangelho? Como ele escreve lá em Romanos, capítulo 1, versículo 16, que o Evangelho é poder de Deus. Poder de Deus para a salvação. Porque o Evangelho não é uma questão humana, não é uma produção humana, mas tem sua origem divina, é sobrenatural e não natural. O Evangelho não é uma filosofia. O Evangelho não é um mero discurso humano, mas ele é uma experiência viva de Deus. Por isso que nós fazemos uma diferença aqui. Veja que Paulo, ele não diz que só falou. Ele diz, não chegou a tão somente em palavra, em discurso, em fala. Não foi apenas uma apresentação intelectual, mas sobretudo, acima de tudo, em poder no Espírito Santo e em plena convicção. Então, assim, irmãos, tem igrejas que são centradas apenas no discurso, apenas na fala. Igrejas somente intelectuais, um discurso que alimenta aqui, mas não desce ao coração. Certo? As pessoas apenas entendem aquele discurso apenas intelectual, filosófico. E por outro lado, tem igrejas que focam apenas na questão da experiência, do poder de Deus, de milagre, do poder, mas não tem nenhum discurso, não tem nada que possa trazer algum tipo de conhecimento. Então, os dois lados estão equivocados. O que Paulo nos apresenta são os dois lados, ao equilíbrio, não somente em palavra, mas houve a palavra, houve o discurso, mas houve também uma experiência no poder, porque Paulo sabia, e Paulo era um cara entendido, muito conhecimento, ele sabia que só o conhecimento, só o discurso não adiantaria, não resolveria muita coisa. Porque discurso na época de Jesus, de Paulo, existiam muitos filósofos, muitos religiosos que tinham discurso, mas a diferença de Paulo, Jesus, os demais apóstolos, é que eles não só tinham palavra, mas tinham evidência de poder. As pessoas experimentavam poder, pessoas eram transformadas. Elas não apenas ouviam, mas elas experimentavam o poder de Deus. O próprio Jesus, depois de ser batizado, Lucas menciona que Jesus regressou para a Galiléia no poder do Espírito. Quando ele pregava, as pessoas viam que pregava com autoridade, era algo diferente, porque não ficava só no discurso. Jesus curava, fazia milagres. O Evangelho não se resume a milagres, não se resume a curas. Tem gente que busca no Evangelho e nas igrejas somente isso. Não, nós devemos ter o todo, o completo. Devemos ter não somente a palavra, o discurso intelectual, de entendimento, de conhecimento, mas também a experiência com Deus.
A marca de uma igreja autêntica é isso, uma igreja alicerçada no Evangelho, uma igreja que tem a sua base intelectual, tem o conhecimento, mas também tem a experiência com Deus. E é isso que é necessário. Muitas pessoas estão nas nossas igrejas, nos ouvindo frequentemente, mas nunca tiveram uma experiência concreta e real com Deus. E a questão do Evangelho é isso. Paulo teve essa experiência. Os demais apóstolos tiveram essa experiência com o próprio Cristo. E nós devemos ter essa experiência. Por isso, e Paulo ele fala em plena convicção. Paulo estava totalmente convicto do que ele falava. O seu discurso tinha fundamento, tinha base. Tem muitas igrejas, irmãos, que não têm fundamento algum. Pessoas que não têm nenhum alicerce espiritual. E por isso não continuam, não perseveram, não prosperam na vida cristã. Por quê? Porque estão baseados em ideologias, em filosofias, em meros conceitos religiosos, meras questões institucionais, culturais, tradicionais, mas não no Evangelho. Quer ter uma vida cristã sadia, autêntica, esteja alicerçado no Evangelho a cada dia, porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação. E é isso que aquela igreja experimentou, certo? No meio deles, Paulo pregou um evangelho poderoso. É que isso possa ser o nosso discurso e que a nossa vida possa estar a cada dia fundamentada no poder do evangelho, que não é religião, mas é o poder de Deus para a salvação. Que Deus em Cristo vos abençoe. Até o nosso próximo vídeo. Amém.